Simples Assim hoje vai falar mais um pouco sobre sexualidade, contando sempre com a diletante participação da doutora Márcia Rebelato, que é sexóloga em Catanduva. Ela também é ginecologista e obstetra e sempre responde as perguntas dos nossos espectadores. Então a gente vai começar de novo. Vamos lá, doutora Márcia? Vamos lá. Bom, a gente tem uma pergunta aqui que hoje em dia muito se fala da internet, das relações e das conversas via WhatsApp. Essas conversas, inclusive, estariam, segundo essa espectadora, esfriando algumas relações, porque as pessoas, segundo ela, preferem ficar no WhatsApp a manter uma relação face a face. Aí ela gostaria de saber sobre a sua opinião, sobre sexo virtual. E a pergunta dela tem uma observação de um outro espectador sobre a existência de alguns apetrechos que seriam usados para prática sexual à distância. Como é que é isso? Bom, a gente vai falar em opinião, né? Então, opinião, eu acho que tudo aquilo que você tem como qualidade para a sua vida, para melhorar, eu acho que está válido. E desde que você se respeite e respeite o outro com quem você está se relacionando. Hoje, nessa coisa realmente do virtual, e você pode trabalhar em qualquer parte do mundo hoje, tem gente que vai para a Austrália, vai para a França, para a Europa, para a América, né? Então, assim, eu acho que se os dois estão bem, que problema tem, né? De usar apetrecho, gente, o que está fazendo, aqui está causando de mal para alguém? Nada. Então tem que ser a coisa que eu falo, que você se respeite, porque não adianta o outro sugerir para você e você ter aquela relação virtual, mas depois ficar mal com aquilo ou ficar pensando e sofrendo por aquilo. Não, né? Então, sim, se você quiser usar apetrecho, à vontade. Saiba como usar de forma adequada, desde que não te machuque, porque às vezes tem umas coisas bárbaras que a gente ouve, né? Isso. E fica até assustada, mas sendo saudável não tem problema nenhum. É até recomendado às vezes para estimular uma relação de 20 anos de casado, para apimentar um pouquinho. Tá. A gente também tem uma pergunta sobre de que maneira influencia cirurgias estéticas nos seios. A diminuição do peito pode comprometer a sensibilidade e usar silicone nos seios muda a sensibilidade da mulher? Então, isso é um assunto muito delicado realmente. A gente tem vários depoimentos, né? Se você vai no cirurgião plástico, ele fala que não muda em nada. Mas na realidade, o que a gente observa é que a sensibilidade de algumas pacientes muda sim, né? Então, assim, não dá para garantir que não vai acontecer, pode acontecer. Tem muitas pacientes que a gente vem e fala assim, que ela assim, demorou até 1 ano ou mais para a sensibilidade voltar e depois voltou. E outras já disseram que nunca mais sentiu nada na mama, Ou né? seja, sensibilidade zero. Sensibilidade zero. Então, eu acho que assim, a gente tem que ser transparente, porque eu acho que quando você vai procurar um profissional, você quer a verdade. Né? Então eu acho que é uma coisa muito, é como uma mutilação na realidade para a paciente. Se de repente a melhor área erógena do corpo dela era a mama, como é que ela vai fazer? Né? Então eu acho que, olha, pode acontecer sim, como é que você vai lidar com isso? Precisa pensar com muito carinho nessa questão. Exatamente. Ok. Bom, tem uma pergunta que diz sobre a libido, que seria influenciada pelos hormônios, e essa pessoa quer saber se ela usar contraceptivo, aquele direto, e não menstruar, vai alterar a libido dela? É uma coisa, Gislaine, que também é pessoal. Tem pacientes que relatam, independente do tipo de anticoncepcional, depende da concentração de alguns. Tem algumas pacientes que reclamam que diminui um pouco a libido, que às vezes diminui a lubrificação vaginal, mas são poucas. A maioria não sente nada. Mesmo porque, se você observar e a gente conversar com as mulheres ou fizer uma pesquisa, durante o nosso ciclo menstrual, a gente tem alteração hormonal. E de acordo com esses picos do LH, de estrogênio, a gente tem a queda da libido. E o que o anticoncepcional faz? Ele faz aquela libido manter-se constante. Então pode ser que ela observe alguma alteração assim, eu não tenho mais aquele fogo ardente que eu tinha 2 dias no mês. Tá. Entendeu? Então pode ser essa a diferença que faz. Aí ela precisa lançar mão de outras ideias para fazer isso voltar. Bom, homens que adoram filmes pornográficos são normais ou há algum problema com a mulher? Não, problema com a mulher descarta, não há. O problema está, que não é um problema na realidade, né? Se ele gostar só de ter relação com ela vendo filme pornográfico, é uma coisa de se conversar.
ou se ele só se estimula com um filme pornográfico sem ter relação, aí realmente é um problema. Mas se de vez em quando ele pede, vamos assistir um filminho pra gente se estimular, não tem problema nenhum. Tá bom. E a outra pergunta, eu tenho ovário micropolicístico ou policístico, gostaria de saber se tem cura e qual o tratamento. A ginecologista disse que seria só tomando anticoncepcional para resolver, mas o rosto está cheio de espinhas e ela descobriu, pesquisando na internet, que estas espinhas teriam a ver com o problema do ovário. Como é que é isso? O que ela faz? Na realidade depende muito da idade que ela se encontra, né? Depende muito da parte clínica dela, porque assim, normalmente o ovário policístico, que é uma síndrome que faz parte, que é uma das características da síndrome metabólica, a gente tem que fazer diagnóstico dessa síndrome. E outra coisa que causa isso é a obesidade. Aquela paciente que tem aquela gordura abdominal que a gente fala gordura centrípeta, sabe? Que ela fica parecendo um botijãozinho aqui. Então, esse é o verdadeiro ovário policístico. O micropolicístico não é uma patologia, qualquer pessoa tem em qualquer fase da vida, né? Então, se tiver só um acne com ovário micropolicístico, realmente é simples, a maioria é só tomar um anticoncepcional. Agora, o ovário policístico não, tem que fazer um diagnóstico diferencial com essa síndrome metabólica. Nossa última pergunta é um assunto que várias pessoas também fazem, Márcia, que diz respeito à reposição hormonal. Ela quer saber qual é a importância disso e quando deve procurar o médico nesses casos. Aí ela apontou assim, ainda na minha fase, tá? Vai chegar. É o mito, né, da menopausa, é a negação do envelhecimento, é a negação da morte, né, da mulher nessa fase. Porque a mulher entende que quando fala menopausa, dá a impressão que a vida dela acabou, não é verdade? E assim, não é bem assim. Hoje, com a evolução da ciência, né, a gente tem muitas coisas para fazer, que é a reposição hormonal realmente. E é importante para quê? Para a gente não perder a massa óssea, para você não ter alteração de colesterol, de triglicerídeo, para você não ter aquela obesidade que fica nessa região que a gente parece estar estufada. Então, tudo isso é importante. E a qualidade do nosso emocional. Porque com a queda do estrogênio que acontece nessa fase, que a gente deixa de produzir, a mulher fica meio que brutalizada pela falta dele. Então a gente se aproxima do homem de fazer, de resolver, mas assim, isso você não aceita, então é um conflito muito grande. Tem umas que têm depressão, tristeza, angústia, vontade de chorar sem saber porquê, perda de sono, perda da libido, não tem vontade às vezes nem de trabalhar, e hoje a mulher trabalha muito mais do que por volta dos seus 50 anos, né? Então é muito importante que vocês procurem seus médicos para estar cuidando dessa parte hormonal. E se o seu médico não fizer a reposição hormonal, procure quem faça com responsabilidade, porque muda a qualidade de vida. Em relação à idade, a gente não tem número definido, né? Eu tenho uma paciente que ela entrou na menopausa com 60 anos, eu tenho paciente com 32 anos, eu tenho uma paciente que com 28 anos entrou na menopausa precoce. Então, pode acontecer. Existe, né? alguma coisa preventiva? Assim, atividade física ajuda, você não ser estressada, você se alimentar adequadamente, colabora, mas não retarda e nem, né, te livra disso. Foi um grande prazer de novo estar com você, viu, Márcia? Prazer sempre é nosso. O tempo acabou. Programa Simples Assim. Apoio Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Arte Companhia, o lugar certo para pessoas criativas e de bom gosto. Peças em gesso e resina, molduras de vários formatos e estilos, tecidos com lindas estampas, papéis para decupagem, tintas, acrylex, Corfix, glitter e Trucolor, pincéis Condor, Keramix, Tigre e Castelo, lindos modelos de stencil Opa e mais uma infinidade de materiais para deixar suas criações ainda mais bonitas. Arte Companhia, tudo para o seu artesanato.